Bom dia, meus queridos, a graça e a paz, mais um devocional e hoje o bicho vai pegar, hein? O tema é negue-se a si mesmo. O Evangelho, ele tem algumas frases, algumas palavras que resumem muito bem o propósito dele. Negue-se a si mesmo, que são palavras do Senhor Jesus, é uma delas. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, também é uma outra frase, que resume muito bem o Evangelho. Então, o arrependimento e a autoabnegação, negar-se a si mesmo, faz parte da mensagem primária do Evangelho. Então, vamos meditar algumas coisas sobre isso. Mateus capítulo 16, versículo 24, vai dizer: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, ser os meus discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras do Senhor Jesus, O pecado nos leva a sermos autocentrados, desviando nossos corações de Deus para nós mesmos, Augusto Cury, ele tem uma palavra, muito interessante. Nós somos ególatras, Nós vivemos pelo nosso ego, pela nossa vontade, pelos nossos prazeres, a gente vive centrado em nós mesmos. A essência da salvação é uma meia volta saindo do autocentrismo para o teocentrismo. Então o que é a salvação? É quando nós damos essa meia volta, e saímos dessa condição onde nós somos senhores de nós mesmos, onde vivemos no egocentrismo, vivemos nessa situação de ególatras, adorando a nós mesmos. Talvez você diga assim: não, mas eu não adoro a mim mesmo. Como eu posso adorar a mim mesmo? A partir do momento que você faz a vontade da sua carne, a vontade da sua alma, a partir do momento que você vive para agradar a si mesmo, buscando os seus próprios interesses, buscando aí satisfazer a sua alma, a sua carne, Quando você vive em função de si mesmo, você é uma pessoa ególatra, uma pessoa que vive nesse autocentrismo, Cristo não é o centro ainda da sua vida. E o que é a salvação? É quando você dá essa meia volta, quando você deixa de ser um adorador de si mesmo e agora passa a buscar a vontade de Deus. Os cristãos precisam passar a vida inteira negando a si mesmos. Nossa grande tentação será seguirmos nossas próprias vontades enquanto estamos seguindo a Jesus. Não funciona, não dá certo. Tiago, os Boanerges, Tiago e João fizeram isso quando escolheram seguir a Jesus, mas pediram os lugares mais importantes no reino de Jesus. Está lá em Marcos 10, 35 a 37. Eles queriam um discipulado que não impedisse que seus desejos e aspirações pessoais fossem realizados. Como eles, nós dizemos também: Senhor, quero ser agradável a Ti, mas quero ficar aqui mesmo onde estou. Pessoas autocentradas, ególatras, tentam manter suas vidas imperturbáveis, sem nenhum distúrbio, seguras e calmas. Nossa tentação é dar o nosso tempo e os nossos esforços para os alvos deste mundo. E então, quando formos bem-sucedidos aos olhos do mundo, buscamos trazer Deus para dentro do nosso mundo, honrando-o com o nosso sucesso. Podemos até dizer: agora que sou bem-sucedido no meu negócio, esporte, política ou na minha família, ou até mesmo no ministério, agora eu quero dar glória a Deus. Só que Deus não está interessado em receber glória de segunda mão, resultante da nossa atividade, dos nossos próprios esforços, dessa vida egocêntrica, egoísta. Deus recebe glória vinda da sua própria atividade em nós. A glória que nós podemos oferecer a Deus não é uma glória que nós produzimos por nós mesmos ou em nós mesmos. Mas a glória que nós damos a Deus é aquilo
que Ele produz em nós. É fruto da sua obra em nós. Por isso que ninguém será salvo pelas obras. Nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É a obra de Deus em nós, do começo ao fim. É a atividade de Deus em nós. É aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida que vai glorificá-lo. Muitas pessoas pensam mesmo que podem glorificar a Deus por aquilo que elas estão produzindo, por aquilo que elas estão se esforçando, né? Mas não, nós glorificamos a Deus por causa da sua obra em nós, por causa da sua atividade em nós. Ele nos amou primeiro, foi Ele quem começou a boa obra e vai completá-la. Sem Ele nada podemos fazer. Então, a glória que podemos dar a Deus é uma glória segundo a sua atividade, o seu poder, a sua obra em nós. O mundo vai nos atrair para adotar os seus alvos e investir nas coisas temporais, que são passageiras. Resista às tentações de trabalhar pelos seus próprios alvos e depois pedir a Deus que o abençoe. Ao invés disso, negue-se a si mesmo e todas as vezes que Ele revelar a você a sua atividade, a sua obra, a sua vontade, junte-se ao que Deus está fazendo. Oh, meu irmão, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está agindo. Deus não está em silêncio, nem naquele período chamado interbíblico, né? Onde muitos teólogos dizem que Deus ficou em silêncio durante 400 anos. Eu não acredito. Eu não acredito que Deus tenha ficado em silêncio. Eu não acredito que Deus tenha cruzado os braços para a humanidade. Eu não acredito que Deus parou de agir, parou de operar. Deus sempre está fazendo algo. Deus sempre está movendo, Deus sempre está trabalhando, Deus é o Deus criativo e ativo. Então, nós precisamos nos ajuntarmos a esse Deus, se ajuntar a esse Deus para trabalharmos com Ele, para fazermos a obra dEle. Só que isso você só vai conseguir a partir do momento que você entender que é necessário negar-se a si mesmo, que é necessário morrer para si mesmo, tomar a sua cruz, que é necessário você abrir mão muitas vezes dos seus sonhos temporais, passageiros, terrenos e começar a sonhar os sonhos de Deus. Você vai precisar abrir mão de projetos pessoais que Deus não está neles, para começar a receber projetos celestiais, projetos eternos. E aí você vai viver realmente na atividade de Deus, no poder de Deus, na vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia.